é que você tá? Como é que estão suas coisas agora que já 2025 praticamente, né, tá terminando o seu ciclo, e como é que esse ciclo foi para você, né? Depois, para quem assistiu o programa anterior, né, para quem ouviu o programa anterior, a gente falou muito, né, das ativações do mês de novembro, do 11/11, né, da energia de todas as ativações que vieram. Também, se depois vocês quiserem saber mais, entra lá no Timalu World para saber um pouquinho mais sobre essas ativações, né? E assim, né, voltando um pouquinho para o mundo mundano, às vezes quando eu não costumo, assim, ouvir muitas informações, né, porque acaba sendo sobrecarregando demais, né, e eu às vezes prefiro fazer só um overview, assim, de tudo, né. Mas eu vi que, infelizmente, nesses períodos que a gente, principalmente desse final de novembro, houveram muitas situações complexas, né, que envolvendo mulheres, né. E os dragões pediram para falar sobre esse aspecto, né, principalmente sobre a questão do processo de violência, né, e como é que a gente pode ajudar, principalmente nesse período do fim do ano, que às vezes é um período muito feliz, as pessoas, né, comemoram o Natal, o Ano Novo, mas em muitas famílias também acontecem essas situações. Então, como é que a gente pode ajudar, né? Quando os dragões vieram, a Ana e a Anton, né, que são as canalizadoras dos dragões, elas trabalhavam muito, a Anton com os cavalos que eram maltratados, né, então ela salvava esses cavalos, e ao mesmo tempo, né, do outro lado, mesmo que elas não se conhecessem ainda, a Ana na Inglaterra ajudava pessoas refugiadas, né, então pessoas que passam também por uma violência, fuga, né, da sua própria casa e tal. E naquele momento, você tem que ter uma ajuda muito rápida para que a pessoa possa voltar para o seu eixo, superar a questão do trauma e tal. E aí, para elas, quando elas tratavam essas situações, elas pediram mais ajuda, porque precisava de uma ajuda um pouco mais rápida, né, para essas pessoas ou para esses animais. E aí foi quando chegou a presença dos dragões, tanto para Anton quanto para Ana, né? E aí eu acho interessante porque, apesar da gente fazer muitos trabalhos em relação a isso, a gente ainda vê essas situações acontecendo, né? Então, saber que os dragões estão para apoiar você, para apoiar quem passa por essa situação. A dragona Garnet é uma dragona que trabalha exatamente esses aspectos, né? Então, ela fala sobre superação. E ela vai ajudar a ter forças a liberar-se do passado, reerguer-se e seguir com esperança rumo a um futuro brilhante. Lembrando que, né, quando você passa por uma situação dessas, você precisa pedir ajuda, né? Então, nunca sinta vergonha de você pedir ajuda para alguém, para um terapeuta, para um psicólogo. É muito importante, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam com muita vergonha de si mesmas, se sentindo muito culpada. E aí que vem o outro dragão que veio para apoiar hoje, que é o dragão Obsidian, né? O dragão da inocência. Então ele fala assim: quem você está culpando? Ou aos outros ou a si mesmo. Então pare, vem ajudar a perdoar e perdoar-se, né? Então o Obsidian ele vem para ajudar você, principalmente, a sair de um processo de culpa que você fica quando essas situações acontecem. Mas lembrando sempre que peça ajuda, procura um trabalho psicológico, um trabalho, às vezes até de advogado, né? Então, não deixa de ter a sua rede de apoio, né? Então, pessoas que passam por essa situação, elas precisam de uma rede de apoio, né? Às vezes um apoio legal, um apoio emocional, e aqui os dragões também estão mandando o apoio deles para que você consiga superar essas situações, né? Consiga suplantar e para a gente realmente ter uma cultura de paz, né? Esse ano o dragão era o dragão regente, que era o dragão Zen. Então, assim, porque o dragão é sempre a dualidade, né? Então, como a gente ainda não conseguiu chegar na transcendência, a gente está enxergando todas as coisas pelo outro lado. Então, por isso que a gente está olhando todas essas situações
para que, teoricamente, até o fim do ano a gente chegue nessa consciência da paz, da transcendência, de um novo eu, né, de conseguir conviver em paz, né, porque eu fico pensando como as pessoas conseguem preferir, né, a confusão, a briga, do que você tá em paz com tudo, com você mesmo, sabe? Às vezes eu acho essa escolha um pouco interessante, assim, do ser humano, sabe? E aí, é um dragão que eu trabalho muito com ele, principalmente com as mulheres, mas na verdade é porque ele trabalha nessa relação com o masculino, que é o dragão rubi. É o dragão exatamente da paz. Então ele ajuda você a trazer reconciliação, curar feridas provocadas por homens e também melhorar a sua relação com o masculino. Então o rubi, ele é para também ajudar a esses homens que enxergam a masculinidade como algo de força, de poder e tudo mais. E, na verdade, enxergar que a verdadeira masculinidade é a questão da paz, né? O homem mais sábio que passou, né, por aqui, né, o Mestre Jesus, ele era um homem muito sábio, muito amoroso, né? Então, como a gente não pode seguir um caminho que ele fez, né, nessa questão de trazer esse poder amoroso, de trazer a paz, né, para nossa vida, para a vida com as pessoas. E até hoje, né, 2025 anos depois da vinda dele, a gente ainda escolhe a guerra, né? Então, é interessante porque como o Zen está fechando a energia desse ano, e quem fecha o dragão do mês é o dragão cobalto, né? O dragão cobalt. Então ele fala dessa necessidade, desse alívio dessas tensões que a gente está, né? Tanto nas questões de gênero, quanto nas questões entre países, quanto na questão financeira. Está tudo muito tensionado e muito numa situação que as pessoas estão sem visão, que às vezes a solução que elas têm, às vezes é entrar numa questão mais violenta. Só que entender que essa violência já foi usada por várias vezes e a gente não chegou em nenhuma solução. Então, como a gente pode chegar numa solução onde a gente encontra a paz, a fraternidade, né, o apoio mútuo, e que a gente realmente consiga construir pontes, né, ao invés de construir muros, né? Quanto mais a gente vai ficando com medo, mais a gente constrói muro, cada vez muros mais altos e ficando isolado. E, na verdade, o desafio é conseguir chegar e construir mais pontes, né? Mais conexão para a gente melhorar, porque a humanidade, né? Quando não fala, ai, quantum. Quando você entende que você é quântico, você entende que você e o outro estão entrelaçados energeticamente. Então, o que acontece com você também acontece com o outro, o que conecta com você também conecta o outro. E nós todos interferimos nesse campo. Então, não adianta só você estar bem. É claro que ajuda, né, você ficar bem. Mas só você ficar bem também não é o melhor caminho. Então, quando a gente conseguir construir um campo de consciência onde as pessoas escolhem a paz ao invés de escolher a violência, já é um caminho muito importante, principalmente para a resolução de problemas, né? Porque você pode ver que muitas vezes as pessoas escolhem mais a violência porque parece que é mais rápido, né? Mais fácil, resolvo aquilo e tá tudo certo. E, na verdade, você vê que não é isso, né? Você só deixa uma geração ali com problemas, várias pessoas com problemas e, né, uma sociedade toda traumatizada por conta disso. Então, como que a gente supera isso, né? Como a gente sai dessa necessidade de tanta belicosidade para entrar numa energia de mais superação, de mais amor, de paz, né? Então, eu deixo essa semana para vocês, porque às vezes a gente fica vendo tanto o outro, mas às vezes a gente também fica com uma raivinha, né? Aquela raivinha que você quer matar alguém, aí você fala, opa, peraí, né? Não é por aí. Então, começar por você também, pelas pessoas da sua casa, né? Às vezes tentar trazer soluções mais criativas, né? Tentar criar mais conversas, criar mais diálogos, né? Se você conseguir já fazer isso com as pessoas da sua casa, as pessoas que convivem com você, às vezes também, esse é o mais difícil, né? No trânsito, né? Mesmo por mais que você tome uma fechada, fica bem, fica na sua, né? Você vai ver que isso já vai ajudar muito. E também para as mães que têm filhos, né?
ensinar as crianças a encontrar um outro jeito de resolução de problemas, porque normalmente esse impulso é muito da criança, né? A criança tem esse impulso, porque ela não tem outros recursos. Então, quando você ensina a criança a ter novos recursos, a conversar, né? A trazer o ponto de vista, a respeitar o ponto de vista do outro, isso já é muito importante, porque a gente gera realmente uma cultura de paz mesmo, de fato, né? E onde todos podem ter seu espaço, existir, ser respeitado. Acho que isso é um caminho muito importante, porque eu fico pensando, né? Se a gente não consegue nem se respeitar como seres humanos, imagina se vir um serzinho diferente, né? Azul, verde, amarelo lá das estrelas. Falar, meu Deus, manda embora, né? Já vai ser apedrejado. Então, para a gente começar a pensar numa sabedoria cósmica, né, que é o tema do ano que vem, né, talvez daqui a uns 2, 3 programas eu vou falar sobre isso, que é o dragão do ano que vem. A gente precisa primeiro estar em paz com a gente mesmo, para estar aberto, para ter espaço para que o outro possa existir como ele quer existir. E a gente tem muita dificuldade com isso, né? Então, meus sinceros desejos, né, de que a gente consiga chegar em algum momento em uma consciência mais positiva para a humanidade, mas principalmente começando ali na tua casa, com as pessoas que você mora, né, sua família, filhos, principalmente, porque as crianças elas absorvem muito aquilo que você faz, né, muito mais do que você fala. Então, se você ser um bom exemplo para essas crianças, elas vão aprender diferente, elas vão começar a se permitir ser diferente, ser de outro jeito. E aí, quem sabe, a gente também cria uma nova cultura aí, né, nesse caminhar, né? Então, fica a minha energia para isso, né? Dia 20, a gente tem atendimento avançado da apometria. E dia 31, eu vou juntar a meditação da rede cristalina com o ritual do conselho kármico, né, o ritual do propósito. E aí vai ser dia 31 às 3h30, a 1h30, desculpa, presencialmente, tá? Então é um ritual que não dá para gravar, mas quem quiser pode fazer presencial. Vai ser muito legal, né? Então também acompanhem aí. E se você já está pensando no ano que vem, nas coisas para o ano que vem, a gente vai fazer o primeiro curso do ano, que eu sempre gosto de abrir com o Dragon Coaching 1. O que é o Dragon Coaching 1? Dragon Coaching 1 é um trabalho que os dragões... eu falo que é ao contrário do Como Criar Seu Dragão, né? Porque Como Criar Seu Dragão fala que nós estamos ensinando os dragões. No Dragon Coaching 1, nós começamos a aprender juntamente com os dragões. Então, é um trabalho muito interessante. Ele tem mandala, mais 91 cartas. As 91 cartas têm a ver com cada dragão, então são 91 dragões que são conectados a você para fazer todos os trabalhos. Cada dragão tem um trabalho específico, né? Então, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com Rubi, Obsidian e Garnet. Então, imagina numa mandala, a gente trabalha pelo menos com 9 dragões. E esses 9 dragões vão trabalhar para limpar a situação, para transmutar a situação, para empoderar você, mostrar o que você precisa enxergar, para co-criar a situação. Então, diferente de só ser um oráculo que fala para você, olha, tá assim, 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 o Dragon Coaching, ele trabalha no caminho da cocriação. Então, você também precisa lá direcionar o que você quer, como você quer, é para o seu bem maior. É muito legal e é a primeira mandala que eu recomendo para quem quer entrar e conhecer um pouco mais a energia dos dragões nesse aspecto cocriativo, né? Então, vai ser dia 25/1, 25 não, desculpa, 24/1, e aí já começa a mandar mensagem para a gente, que a gente já começa a colocar você. Pode ser tanto online quanto presencial. Só as pessoas que quiserem fazer online precisam se inscrever antes para eu poder mandar os materiais, tá bom? Então, dados os recadinhos para todo mundo, a gente vai colocar energia também
de um mentor, né? Porque eu sei que esse mês vai ser um mês bem desafiador para muita gente, né? Nos aspectos emocionais, né? A gente estava falando dessas questões das mulheres, em relação de casal, relação de família. Então veio para ajudar a gente Lady Vênus Kumara, que é ajudar a reconhecer e transformar o poder em beleza. E fortalecer principalmente as mulheres no seu aspecto de força, né? De falar não, de não permitir que coisas ruins é, possam acontecer com você, com medo de retaliação, com medo que as pessoas não entendam, com medo de julgamentos, né? E realmente você entende que você tem direito de colocar o que você quer, as suas decisões, a sua vontade, né? Isso faz parte do equilíbrio, né, energético, né? Então, todos nós temos direito de existir, né, de uma certa forma, né? Então, Lady Vênus Kumara ajudando as mulheres nesse aspecto, para elas poderem recuperar sua força quando se perde, né, nesses aspectos aqui. E aí a gente vai vibrar, então, para todo mundo, a energia de rubi, obsidian e garnet. Os dragões, eu sempre falo que eles não são répteis, né? Porque, na verdade, eles são uma consciência de dimensões mais sutis, elevadas, e eles só escolheram essa forma de dragão para vir para a Terra porque era uma forma deles explicarem como funciona a energia deles, né? Então, eles podiam ter vindo como humanoides, mas eles não vieram porque eles falam que eles não funcionam como seres humanos, né? Imagina que é um ser que, né, a gente já trabalhando com eles há algum tempo, eles podem abrir portais planetários, né, de um tamanho de um país, assim, alguma coisa, e ao mesmo tempo pode abrir um portalzinho pequenininho de um tamanho quântico, né? Isso o ser humano não é capaz de fazer, né? Então, por isso que eles escolhem essa forma de dragão, e para lembrar sempre que é, o dragão representa a nossa força, né? A nossa capacidade, uma força de uma direção amorosa e positiva, para que a gente possa criar coisas junto ao divino, que é uma coisa para a evolução e para o crescimento, né? Então, os dragões, eles têm esse mérito, esse objetivo de fazer com que tudo cresça e evolua agora em direção a nós mesmos, primeiro a nossa essência, ao que a gente é, e depois na energia do Criador. E fazer essa reconexão, porque todos nós, de certa forma, consciente ou inconsciente, nós criamos a nossa vida, né? Se você for ver, à medida que você acorda todos os dias, você está decidindo o que você vai criar, né? E a todo momento, né? Você fala assim, vou mandar aquela mensaginha lá, já, já criou alguma coisa, né? Então, para que a gente possa criar coisas agora com mais consciência, com mais percepção, e que realmente sejam criações que vão ajudar você a evoluir na sua vida, né? A ser mais forte ou a conseguir encontrar o seu espaço, a conseguir encontrar seu caminho, a sua verdade, né? E principalmente de saber que você pode transformar o que você está vivendo hoje, entendendo como você está criando, para você começar a criar diferente, né? Essas situações. Então, também, se você quiser atendimentos individuais, a gente faz. E o Feng Shui com os dragões também é bem legal, né? Então, se vocês tiverem mais vontade de saber um pouquinho mais dessas energias e dessas essências dos dragões, manda lá uma mensagem pra gente no 11 967 67 48 41, 11 967 67 48 41. E aí a gente vai trabalhando para fortalecer você, para você fortalecer na sua vontade, nos seus objetivos, ajudando a superar, né, situações que a gente sabe que não são fáceis na vida, mas também
é engraçado que o dragão, ele fala, o maior desafio da gente é quando a gente precisa sair do drama, né? Então, assim, tá, eu sei que eu passei por uma situação difícil, mas como que eu supero e não fico rodando, né, ao redor do problema, né? Que é o que acontece com muita gente. Então, como a gente faz essa superação? E aí eles estão ali para apoiar cada um na sua força, na sua energia. E a gente mandando essas energias hoje para você conseguir superar alguma situação que você está passando, às vezes com o chefe, às vezes na família, às vezes no relacionamento, para você tomar uma atitude diferente, para você se empoderar, para você saber que você não precisa sofrer. Aliás, ninguém nasceu aqui para sofrer, então não existe essa coisa de ter que sofrer o resto da vida. Né? Então, permita-se ser feliz, permita escolher a partir desse mês uma felicidade. E o dragão cobalto indo para vocês desse mês, para que vocês possam realmente ter um alívio, sabe? Depois de passar aquele mês bem facinho, né? Que foi novembro. Então, dê aquele alívio para você realmente conseguir decidir coisas novas para você nesse mês, tá bom? Então, gente, acompanha a gente nas redes sociais, no nosso podcast. Vamos ver se a gente consegue trazer um podcast para falar das energias do ano que vem. E aí eu aviso vocês quando vai sair, tá bom? E eu espero que vocês tenham um ótimo dezembro. E agora a gente relaxa um pouco para a semana que vem, tá bom? Pessoal, obrigada. Fiquem bem, se cuidem e muita alegria para vocês. Tchau, tchau.